Lição 11, bons hábitos da igreja. Talvez semana passada veio impresso lição 11 na folha, mas nós eliminamos 2 lições, então na verdade só o número estava errado. A 11 é hoje mesmo, tá, irmãos? Por isso que não tinha encerrado o curso ainda, tá? Lição 11, bons hábitos da igreja. Objetivo, para que todo membro da igreja saiba como se comportar e aconselhar aos demais irmãos em relação às atitudes do dia a dia. São de extrema importância que esses aspectos da vida do cristão sejam levados em consideração para o bom andamento e bom relacionamento entre os mesmos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, nós vamos falar hoje sobre alguns hábitos que nós precisamos ter. Eu gostaria que ninguém conversasse, tá, irmãos? Ninguém converse. Depois você pode compartilhar, você pode dialogar. Se você quiser falar, levante sua mão, a gente pode responder e você pode acrescentar aqui junto com a gente. Vida cristã. Homens versus mulheres, ou irmãos versus irmãs. Nós vamos falar sobre algumas maneiras, algumas coisas que nós entendemos como igreja, que são importantes para o bom relacionamento e o bom andamento da nossa vida cristã, dentro das células, dentro do prédio da igreja, no dia a dia, tá? Irmãos jamais deverão andar sozinhos de carro com irmãs. Caronas somente com mais pessoas junto. Por que nós temos que falar isso? Porque é um aspecto muito importante. Muitas vezes alguma irmã precisa de uma carona, pede uma carona para um irmão, e ele, com boa vontade de ajudar, de servir, ele vai ficar constrangido de dizer que não, e ele vai ter que ir sozinho com ela no carro, levar para onde ela quiser ir, e isso não é um bom hábito. Por quê, irmãos? Porque nós queremos evitar que aconteçam alguns problemas, como nós já vimos acontecer. Então, assim, algumas dessas coisas que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com o dia a dia da igreja, mas nem todas essas coisas estão escritas explicitamente na Bíblia. Você consegue entender? São alguns bons hábitos que nós precisamos ter. Para quê? Para proteger a igreja, proteger o nosso casamento e proteger o casamento dos nossos discípulos. Então, vamos ler alguns textos para que a gente possa entender algumas coisas importantes. Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse é um texto muito interessante. Jesus manda a gente ser prudente, ou inteligente, ou sagaz, ou rápido, ou vigilante, como uma serpente, ligado. Serpente está sempre ligada, a não ser que ela esteja hibernando, dormindo. Dificilmente a gente pisa numa serpente porque ela abocanha o calcanhar, Ela está sempre à espreita. Então, mas é para ser simples como a pomba. O que Jesus está querendo dizer? Que é para a gente ficar ligado em todas as situações, para que a gente não dê lugar ao maligno, para que nós também não venhamos dar motivos para que as pessoas falem de nós. É muito chato uma situação onde um irmão ou uma irmã imagina alguém, a gente está aqui na igreja ou está numa cela e de repente chega um irmão sozinho, vai buscar uma irmã para trazer para a cela. Não faça isso. Homens casados devem dar carona para outras mulheres com a sua esposa ao lado. Amém, irmãos e irmãs? Quem está me entendendo? Vocês estão achando meio estranho o assunto? Acho que não, Tudo tranquilo. São hábitos que a gente já pratica, já ensina, já pede nos discipulados, porém isso nós precisamos estar sempre reforçando. Então o irmão está passando de carro, tem uma irmã a pé, na chuva, ele está sozinho, infelizmente ele vai deixar ela continuar a pé e na chuva, porque nós entendemos que é mais importante ela se molhar do que correr outros riscos. Amém, irmãos? Porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Provérbios 3:7. Oi, quando é a trabalho, se for necessário e não tem como evitar, e o seu marido abençoa para isso, eu não vou me opor. É melhor que não.
melhor que não, mas pode acontecer, há trabalho, pode acontecer. Mas a gente está falando de um hábito da igreja que obviamente vai, boa pergunta, vai refletir lá fora. Só que é óbvio, né, irmãos, você trabalha, você precisa levar alguém, teu chefe disse, leva fulano de tal lá na outra loja. Não vai ter o que fazer, não ando sozinha com outro homem. Não é nesse exagero. Por exemplo, você vai atender, a irmã já é enfermeira, ela vai atender alguém, precisa um médico junto, é óbvio, né, que a gente vai. Só que se der para evitar, evita. Se não der para evitar, infelizmente vai ter que. É sempre bom o marido estar sabendo o que está acontecendo. A esposa. Alguém levantou a mão. Não. Isso é para nós, irmãos. Isso é para quem já é convertido. São princípios para nós. A partir do momento que ele se tornar um membro de célula, que ele começar a ser discipulado, que ele começar a entender a palavra bem devagarzinho, essas coisas vão. A gente vai gerando e vai implantando também para que ele entenda a importância disso. Tá? Todos entenderam a pergunta do Jefinho? Um novo membro de célula, busca amiga para vir. Ele, claro que não vai ter esse entendimento ainda, mas depois no futuro precisa ser gerado, tá? Provérbios 3:7. Irmãos, eu tenho quase certeza absoluta que nós não vamos terminar o tema hoje. Tá? Passar não dá porque tem hoje daria para passar, né? Show de bola. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você está vendo que não está escrito aqui, é proibido andar com uma mulher no carro, né? Mas não seja sábio aos teus próprios olhos. Não diga, eu não vou cair. Não diga, eu não tenho problema com essas coisas. Pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa geração, o último século, foi o homem mais poderoso em obras, nunca deu nenhum escândalo, e ele escreveu: se eu for entrar num elevador e chegar uma mulher e só estiver eu e ela, eu saio e pego o próximo. Será que ele precisaria disso? Não sei. Mas ele nunca deu nenhum escândalo. Estou dizendo para você fazer isso? Não, estou dando um exemplo, tá, irmãos? Estou dizendo que não é para você andar no elevador sozinho. Mas estou dando um exemplo, cada um conhece as suas limitações, tá? E 1 Tessalonicenses 5:22. Se você não tem muita prática aí de abrir a Bíblia, vai tentando, se der tempo, tudo bem. Se não der tempo, pode conferir ou só ouvir. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal, ou evitando a aparência do mal, em algumas outras versões, aparência do mal. Aparência do mal é tudo aquilo que gera aquele pensamento assim, Você já viu uma situação assim, você ficou assim, pode não ter nada, pode ser só impressão, mas se você fez, isso é aparência do mal. Surgiu uma dúvida, surgiu um ponto de interrogação sobre a atitude, aparência do mal, tá? Bom, obviamente o próximo ponto tem a ver com esses mesmos versículos. Aconselhamento será sempre feito por pessoas do mesmo sexo. Não busque conselho de homens. Se você for uma irmã, o mesmo vale para os homens. Eu estou tão carente, meu namorado me deixou. Você pode me ajudar, Ricardo? Se eu for uma moça, né? Estou tentando fingir aqui que eu sou uma moça. O que o irmão Ricardo vai dizer? Não posso. A minha esposa vai te ajudar. Lá em Osório aconteceu uma situação assim, pastor, preciso tanto falar contigo, pastor Márcio. Ele compartilhou comigo, né? É mesmo, irmão? O que é? Não, tem que ser lá na igreja hoje à tarde, eu quero falar muito contigo. Tá bom, querida, eu vou lá, vou levar minha esposa para conversar. Não, tem que ser contigo, só contigo. Então eu não vou poder conversar com você. Tá certo ou tá errado, irmãos? Vai deixar a irmã sem ajuda. Vai ficar sem ajuda. Vai ficar sem visita. A gente está falando aqui de aconselhamento, mas isso abre leque para outras coisas. Jamais um homem deve ir fazer uma visita para uma mulher que é solteira ou viúva.
ou em hora que o marido não está. Amém, irmãos? A mulher está sozinha em casa e ela pede uma visita do líder de célula. E o líder de célula vai cair. Não vá. Fala, Rafa. Bem alto. Tá. Se a Valéria estiver junto, talvez, mas é com ela. Sempre com ela, tá? Uma coisa, se vocês estão os três conversando, claro, não tem, tá, Jefinho, mas que tu, não tem problema, não é isso. Mas tu não vai lá, Jefinho, quero falar contigo hoje, preciso de um conselho. Jamais. Jamais isso deve acontecer. E jamais o líder deve ir em direção, e jamais o líder deve dar atenção para esse tipo de questões. E perguntas, ele sempre vai passar para sua esposa. E se ele não tem esposa, ele vai passar para auxiliar de célula. Se ele não tem auxiliar de célula, ele vai chamar os líderes anteriores para ajudar como casal, ou sei lá. Amém, gente? Beleza? Vamos lá. Cumprimentar as irmãs com um aperto de mão e não com um amasso. Ô Fabiano, vem aqui um pouquinho contar para nós como é que foi a tua experiência esses dias num lugar aí. Vem aqui, não precisa dizer onde é que foi. Ele não vai dizer onde é que foi. É um lugar que eu conheço. É um lugar que eu conheço, que eu já senti isso. E realmente é muito forte isso lá. E o Fabiano esteve lá. E se alguém te perguntar onde é que é, não fala, tá? Não, eu fui em um lugar e eu achei interessante, ao mesmo tempo fiquei muito feliz, que eu vejo que a Igreja Vida, nós estamos realmente zelando pela santidade no Senhor, né? Não é para pregar. Tá, não vou. Mas eu me alegro de ver que a gente tem buscado o caminho certo, sabe? O zelo pelas coisas que o Senhor ama. E eu fui em um lugar, daí no final tinha algumas pessoas me cumprimentando e tinha uma irmã. E eu não sou cego, eu vi que ela chegou e me abraçou e fez bem assim, ó. Pá, cara, me esfregou assim, aquela... Bah, eu fiquei todo sem jeito, cara. Eu senti Irmãos... Deu para entender já. Irmãos, é sério, a gente ri, mas é sério. É sério. Carol, os homens te abraçaram também. Irmãos, você está vendo que o Fabiano é um irmão convertido, maduro, e ele se sentiu mal com o abraço que os irmãos deram na Carol. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque o lugar da igreja é um lugar de respeito, onde ninguém deveria se sentir incomodado com o trato de um com o outro. Onde uma mulher abraça de uma forma vulgar, onde o homem abraça e traz a tua esposa para perto do corpo dele, irmão, é voadeira. Ah, irmão, não, irmãos, é voadeira, não tem... O cara sai da cruz. É que o Fabiano ia pregar, então ele ficou tranquilo. Mas olha, o cara tem que se controlar, irmãos, não é fácil. Fala, Diego. Não pode, a voadeira não pode. Irmãos, o que é o conselho? Eu falei para o Fabiano, a próxima vez que eu for lá, eu vou chamar os pastores da igreja e eu vou falar com eles. Eu acho ruim demais. É beijo para lá, é abraço para cá, é amasso para lá, é puxão para cá, é muito ruim. Isso é que a gente não é conhecido, mas entre eles a coisa é feia. É os homens mais velhos, assim. Imagina o irmão Herbert chegar aqui e ficar, pega a Naná, abraça, pega a Hannah, abraça, pega... Não dá, irmãos. A Naná não. Os irmãos maduros da igreja... Os irmãos maduros da igreja fazem isso, então isso passou um legado, é ruim. Isso pode trazer aproveitadores, né, irmãos? Vamos dizer, pode ser que a gente até se abrace sem malícia e realmente ame com o amor fraternal de Cristo. Porém, imagina chegar um irmão novo na igreja com a sua esposa e daí desde a recepção até o último fica abraçando a esposa dele. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu nunca mais vou voltar naquele lugar, amassaram a minha esposa até não dá mais, né? Vocês concordam, irmãos? Então assim, o nosso hábito na igreja é homem abraça e beija homem, mulher abraça e beija mulher e deu. E irmão com irmã é mãozinha para frente. Dá um passo para trás e estende a mão.
Ela falou que ela era muito abraçadeira, por isso o pessoal tá rindo. Agora eu vou passar para ela continuar falando no microfone. Quando eu me converti, vim assim com o hábito, esse hábito que eu tinha no mundo mesmo, de abraçar, de chegar no pastor, qualquer menino que chegava já abraçava e tudo. Então esse é o hábito que eu trazia do mundo, e até eu conseguir assim realmente me tornar, né, santa nesse sentido, porque para os homens isso é complicado, esse abraço, né? Eu lembro que na época o Jefinho já me tenteava, e aí ele disse, eu tenho ciúmes disso, de tu ficar abraçando. Ele dizia assim, e realmente é muito... O Jefinho só tenteava e tinha ciúme que ela abraçava os homens. Tá certo, isso aí. Vamos lá, gente, senão nós vamos ficar só no comecinho aqui, tá? Irmãos, ó, a Bruna tá perguntando assim, tá, e se chegar um novo convertido e me der um abraço, é isso? Irmãos, é óbvio que se alguém vier me dar um abraço, eu vou abraçar. Ele é novo convertido. Daí o que eu vou fazer? Nós vamos no líder de célula, nós vamos ver se dá para sentir se a pessoa é mal intencionada ou não. Nós vamos pedir para o líder de célula ver quem é o discipulador do irmãozinho que está chegando e dizer, ó, irmão, assim, ó, aqui na igreja não tem esse hábito. A gente faz assim, tu não precisa tu falar. Procura o líder de célula dele, fala, ó, irmão, sempre tem o hábito de abraçar e isso é ruim. E daí o discipulador vai conversar com ele, tá? Porque pessoas, a maioria, ou muitas não vão fazer por mal, é um hábito. É um hábito que as pessoas têm, mas não... gente, vamos lá. Vamos ler os textos. 2 Coríntios 13, 12. 2 Coríntios 13, 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Paulo está indicando aqui que é para saudar com ósculo santo. Não tem problema, irmão, você saudar com ósculo é beijo. Porém, homem com homem, mulher com mulher. Eu tenho certeza absoluta que no tempo de Paulo, as mulheres também não ficavam beijando todos os homens, tá? Ósculo santo é irmãos com irmãos, irmãs com irmãs. Os outros textos falam sobre o ósculo santo também, a gente não precisa ver. Mas Paulo fala no mínimo 3 vezes sobre o ósculo, é o beijo. Muito lindo um irmão beijar um irmão, a não ser que ele tenha um problema na área da homossexualidade, tá? Se isso for um problema para ele, a gente souber, obviamente ele não vai abraçar como homem, daí ele pode abraçar as irmãs, não tem problema. Até ele ser curado e liberto, né? Daí ele pode abraçar as irmãs e dar beijo nelas, mas depois que ele se converter de verdade, daí a gente pode abraçar ele, tá? Mas a gente brinca, mas é sério mesmo. Tem pessoas que até o discipulado, dependendo do nível, precisa ser feito com uma mulher, se for um homossexual, precisa ser feito com uma mulher, porque ele vai se sentir atraído pelo homem, né? É algo bem sério mesmo e delicado de tratar nos nossos dias, tá? Irmãos, nessa questão relacional, homens e mulheres, alguém quer comentar, quer perguntar? Pode falar. Não, tranquilo, né? A gente está falando assim mais no relacionamento da igreja e pessoas que a gente não conhece. Você vai abraçar um primo, vai abraçar... Não é uma regra, tá, irmãs? Não, é proibido abraçar. Não é isso. Para a gente ter um cuidado aqui nos cultos, nas células... E com as pessoas, vou dizer, do mundo. Também não vai ficar abraçando todo mundo que vai chegar numa loja e abraçar um vendedor. Não, vai abraçar um primo, um tio, um parente, não tem problema nenhum. Não, isso se for um parente, não vai... Isso vai acontecer muito pouco, né? Se alguém com problema de homossexualismo quiser ser discipulado. Daí a gente vai avaliar cada caso. Cada caso tem que ser avaliado para ver. Tem que ser em público, se for um outro rapaz, tem que ser em público sempre, 100%. E tem outras coisinhas que a gente precisa cuidar daí de cada caso. Isso. Daí a Ju sempre estava junto com o Giovanni discipulando, tinha um rapaz que tinha essa dificuldade. Tá? Daí a esposa estava junto sempre. Não, jamais, né? Jamais. São situações que a gente tem que evitar. E até assim tem que cuidar sempre para os anfitriões, o casal estar junto na casa para receber, porque pode chegar um irmão sozinho, pode chegar uma irmã sozinha, se torna uma situação meio constrangedora às vezes, tá? Gente, vocês estão entendendo que nós não queremos uma radicalidade, mas nós queremos um equilíbrio, onde a gente possa viver em harmonia, onde nós não precisamos nos sentir ofendidos com um abraço, com um beijo, e com uma atitude imprópria de alguém em relação ao irmão ou à irmã, né? Beleza? Mais alguém tem algum comentário em relação a isso ou pergunta? Tá tranquilo?
Então vamos lá. Irmãos versus irmãos, ou irmãs versus irmãs, tá? Aqui nós vamos entrar em alguns assuntos bem interessantes, que é como a gente procura ensinar a igreja. Nós vamos falar sobre empréstimo e sobre ser fiador. Lucas 6, abre em Lucas 6, 34 e 35. E se emprestais àqueles de quem esperais receber qual é a vossa recompensa, também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Deu para entender, irmãos? Jesus está dizendo assim, se você empresta para receber de volta, qual é a tua recompensa? Diante de Deus? Nenhuma. Porque tu emprestou, tu recebeu de volta. Os pecadores também fazem isso. Jesus está dizendo que não é para emprestar? Não, ele não está dizendo que não é para emprestar, mas ele está dizendo que se você dá, você não vai ganhar de volta da pessoa, mas Deus vai te recompensar, beleza? Tiago 2,15. Tiago 2,15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, 16, 17 também, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Tiago está falando sobre duas necessidades básicas do ser humano, vestir e comer. Se você vê, claro que ele aqui falou irmão. Se você vê um irmão precisando de roupa ou de alimento cotidiano, e você bater nas costas dele e dizer, irmão, vou orar por ti, de que se aproveita? Ele vai continuar com fome e vai continuar com frio. Então, a ideia é que nós devemos dar alimento para essa pessoa e dar roupa para essa pessoa. Não emprestar, dar. Vou te emprestar aqui uns 10 quilos de arroz, uns 2 quilos de feijão, mês que vem tu me paga. Não, é para dar. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Pastor, mas a pessoa que me pediu dinheiro emprestado não é pobre. Então ele não precisa de compadecimento. Você pode emprestar para ele. Irmãos, eu não gosto muito da ideia de empréstimo de dinheiro entre irmãos. Por quê? Se a pessoa conseguir pagar, vai dar tudo certo. Se a pessoa não conseguir pagar, a pessoa que emprestou precisa estar predisposta a perdoar a dívida. Amém? Então vamos supor que a Hannah me pediu dinheiro emprestado. Pastor, tu me empresta R$1.000? R$1.000? Se ela não me pagar, eu vou ficar brabo? Vou ficar brabo. Hannah, não vou te emprestar. 10 mil? Mas eu não vou ficar brabo se ela não me pagar 200. Então, Hannah, eu não tenho os 1.000 para te emprestar. Mas eu vou te ajudar com 200 e tu não precisa me devolver. Ou, quando tu tiver, tu pode me pagar, me devolver. Quem entendeu? Mas eu quero tanto ajudar aquele discípulo. Daí você ajuda. E daí ele não te paga. E daí você não consegue mais olhar na cara dele. Ou ele não consegue mais olhar. Que geralmente acontece. Perdemos pessoas na célula já por emprestar dinheiro e a pessoa nunca mais aparecer. Claro que pode ser que era picareta mesmo, ou falcatrua, e pegou e foi embora. Mas, por vias das dúvidas, irmãos, eu diria assim, regra básica, não empreste. Regra geral, não empreste. Se você sentir de Deus que você deve ajudar, procure ajudar, tá? Procure ajudar. Uma dica, nunca empreste ou, se possível, não empreste o valor total que a pessoa está pedindo. Ajude com uma parte, se for muito valor, né? Agora você pode dizer assim, tá, pastor, então eu não vou emprestar. Não estou dizendo isso, irmãos. Tem pessoas aqui que eu emprestaria tranquilamente de olhos fechados. Se eu tivesse para emprestar, né? Não, depois no final do culto vem a pessoa, sou eu, senhor? Né? Tem a piadinha aquela do padre lá na Argentina, né? Nada contra a irmã Natália, tá, irmã? É uma piadinha assim, depois eu te conto, tá? Bem, bem legal. Irmãos, mas assim, dinheiro é coisa que não se brinca. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que amam o dinheiro. Então assim, se possível dê, abençoe.
Se não é possível você dar, empreste só se isso não vai assim fazer falta, certo sentido que não vai te prejudicar. Alguém foi na casa do Fabiano com indicação de outro pedir dinheiro para ele porque conhecia. É um bocão. Então, gente, cuidado com isso, tá? Cuidado com os empréstimos, cuidado com... É melhor abençoar do que você emprestar, beleza? E não empreste um valor que possa te prejudicar, deixar tua esposa muito furiosa. Por que você emprestar? Nunca empreste dinheiro sem falar com a tua esposa, com teu marido. É uma coisa que precisa ser feito junto, tá? Vamos ler sobre o fiador agora. Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. O homem falto de entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Provérbios 11, 15. Não está dizendo que a pessoa é burra, tá, irmãos? Está dizendo que ela não tem ainda o entendimento, talvez até na prática, o que isso pode causar na sua vida. É isso que está dizendo. Vamos lá, Provérbios 11, 15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. O que fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 20, 16. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outra pessoa, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. O que ele está dizendo aqui? Que até a roupa você pode perder se você ficar de fiador. Pode falar, Ruth Biller. Já vou falar sobre isso. A Ruth precisou de um fiador para alugar a casa dela, tá? Por isso que eu disse que não é uma pessoa burra aqui que vai para o fiador. Quando Salomão fala sobre ser fiador, isso aqui é interessante, a questão de nós entendermos. Não é uma proibição. Não é proibição, tá, irmãos? São conselhos. Conselho é diferente de proibição. O que eu diria, tá? O que eu diria? Só fique por fiador se o valor daquela prestação, daquele aluguel, não vai te deixar na pior. Pastor, vai ser difícil achar fiador? Vai ser difícil. Por que eles pedem fiador? Porque se você não pagar, o seu fiador vai ter que bancar. Tá, mas a irmã Ruth é uma pessoa idônea, a gente conhece a Ruth e o Gelson, eles vão pagar, eles estão certinho. E se perde o emprego? Se fica doente? Nós não estou dizendo nada, não estou dizendo isso que não é para fazer, eu estou levantando alguns aspectos. Então a pessoa que ficar de fiador desse aluguel, se ele tiver que tirar, imagina que deve ser uns R$600, se ele tiver que tirar R$600 por mês para pagar o teu aluguel, ele tem que ter para isso, sem complicar a vida dele. Entenderam? Tá, pastor, mas a pessoa que assinou por fiador para mim, ele não teria condições de fazer isso. É um risco, é o amor. Pode trazer sofrimento, como Salomão disse. Pode trazer sofrimento. Tá, pastor, quer dizer que não é para mim ficar de fiador? Não estou dizendo isso. Existem riscos, às vezes o amor corre riscos. Emprestar dinheiro tem risco, ser fiador tem risco, casar tem risco, ter filho tem risco. Ele tem que ter aquele dinheirinho meio que sobrando. Porém, irmãos, eu quero honrar aqui o irmão Ricardo e a irmã Vanilda. Eles são fiadores da igreja, não sei se vocês sabem. Mas sabe, irmãos, o aluguel só desse prédio aqui é R$4.500. Se a igreja não pagar, quem vai pagar é o Ricardo. Próximo Tadel sobre o diesel, eu vou chamar o Ricardo. Já vou te chamar. Mas olha a seriedade, irmãos, e o compromisso e o comprometimento dos irmãos. Porque nesse caso eles estão colocando em risco a casa deles, a chácara, as finanças, os filhos. E se dá uma crise? E 50% dos irmãos perdem emprego? Não, irmãos. Irmãos, nós somos todos adultos, né? Eu não estou lançando praga. Mas é um risco que se corre. Eu queria honrar eles nessa noite, porque eles acreditam na igreja e eles acreditam também nas pessoas que administram a igreja. E isso é louvável, tá, irmãos? Isso é louvável. Então
Então assim, é de grande risco, mas o amor corre risco, viu, Ruth? É nesse sentido. Marcelo. Isso é sério. Você pode ter só uma casa, se você foi fiador e eles precisar tomar, perde a casa. Eu já escutei falar disso também, é verdade. Alguém me levantou a mão, me pareceu? Você entendeu, irmãos, que a única situação que você pode perder sua casa própria é grave. Então, por isso, tome cuidado, tá? Mas pessoas serão fiadoras, pessoas precisarão de fiadores. A questão é fazer as coisas sempre com o pé no chão, muita oração e ter discernimento do que se está fazendo. Eu conheço pessoas que sofrem e vão continuar sofrendo por causa disso. Porque foram fiadores e a pessoa não pagou e ela até hoje está enrolada, nome sujo e perdeu muitas coisas e sujeita a perder outras ainda. Perde até o amigo, ou vários amigos, né? Mulheres, deixa eu ver que horas nós temos aí. Vamos lá, não me impressiona aí, Fabiano. Mulheres ou irmãs, roupas. Romanos 6, 12 e 13, abra lá. Romanos 6, 12 e 13. Vamos ler isso, 6, 12 e 13. Romanos, amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, a intenção do coração, ela vai contar muito. Por exemplo, para que você se arruma? Ou por que você se arruma? Qual é a motivação de você colocar aquela leg e uma camisetinha bem curtinha? Você já escutou falar em sobreleg? É uma benção, deve ter sido um cristão que... como é que é? Veste leg? É esse negócio aí. Sobreleg não tem? Tem, já escutei falar disso aí, sobreleg. Tem. Não, tem, amor, já escutei falar. Veste leg, sobreleg, sei lá o que é leg, tá? Irmãos, a leg, ela é uma bênção. Quando ela estiver com a sobreleg ou com a veste leg. Amém, irmãs? Uma camiseta comprida, assim, que tampa suas nádegas, tá? Porque, irmãos, senão assim, a irmã bota aquela leg, vem pro culto, o irmãozinho que está atrás não consegue adorar a Deus. Ele adora só a leg. É verdade. E ele fica com raiva da irmã, né? É verdade, isso é verdade. As 3 pessoas pecaram. A que veio com a leg, o que olhou para a leg e a esposa que ficou com raiva da leg, né? Nesse caso vale a voadeira em casa, mas é voadeira em amor. Tipo assim, amor, próxima vez que tu olhar para a leg, nós vamos conversar diferente. Irmãos, a gente brinca para descontrair, mas é sério. Escute, olha aqui para mim. Existem irmãs que se vestem para provocar os homens. Isso é grave. Se olha no espelho e dá mais uma socadinha. Agora ficou legal. E vai. Sempre digo, tem umas que parece que botaram a calça no varal e pularam dentro. Que não sei como é que pode. É incrível. É triste. Fala, Naor. É verdade. Transparente, aderente, ausente. Não pode. Gente, leg, tá, nós falamos da leg, a saia, irmãs, saias e vestido. Ah, pastor, agora nós somos igreja de uso e costume. Não, irmãs, não é isso, a gente quer decência, onde quando você anda já não fica com medo que vai aparecer tudo, tá? Saia é perto do joelho, fica tão mais bonito, tão mais decente, né? Não é no meio da coxa, amém, irmãs? Meio da coxa é indecência. 4 dedinhos acima do joelho dá para tolerar, tá? Porque quando você senta, ela vai subir um pouquinho mais. Então, assim, eu estou tentando ser bem espontâneo e aberto aqui para a gente ter algumas diretrizes legais entre nós. Isso, shorts por baixo é legal, só que assim, outra questão é só os shorts. Irmão, você sabe o que quer dizer shorts em inglês? Curto, shorts, curto. Se você olhar para o short e dizer, rapaz, é curto, não usa. Eu vou pedir algo, isso não está na Bíblia, mas eu gostaria que nenhuma líder de célula usasse shorts. Por favor. Por quê? Porque influencia toda uma célula. Irmão, assim, shorts não é legal.
tá? Shorts não é legal. Muito menos para vir num culto, muito menos para o batismo, muito menos para andar no centro da cidade. Eu sou da Igreja Vida, um shorts bem curtinho, né? Aquela com o bolsinho por baixo assim. Esses dias eu fui num retiro de jovens, fui pregar, e a menina do louvor estava com um shorts, bolsinho passando para baixo assim, mas acho que vinha aqui, né, Morgana? Não, não tanto, né? Aqui, né? Aqui, assim, aqui. Não, estava bem curto, bem curto. Para cantar no louvor, irmãos, olha, a minha esposa nem na praia usa um shorts daquele. Não porque eu proíbo, né? Porque bermudinha assim, né? Decência. Fala, vamos deixar para outro dia essa conversa. Irmãos, vou chamar minha esposa para falar sobre biquíni. Tu quer falar? Irmãos, assim, ó, eu vou dizer algo para você, tá? Tô ficando vermelho aqui já na frente. Vou tomar uma aguinha. Ela não quer. Quer falar? Eu vou dizer assim, irmãos, ó, para você. Não faça aquilo que a tua consciência te acusa. Eu jamais vou dizer, irmãs, não usem biquíni. Eu acho que isso é uma proibição. Eu acho que não cabe a nós dizer que é proibido ou não. Eu creio que no mover do Espírito Santo ele vai mostrar se dá ou não. Eu penso que nós, entre os irmãos, vamos supor que nós vamos para a praia entre os irmãos. Jamais seria legal as irmãs ficar de biquíni. Eu acho que, sei lá, eu acho que é até uma coisa meio estranha, né? Vamos supor que nós vamos tomar um banho de piscina no retiro. Jamais biquíni, né, irmãos? Essas coisas assim, vocês sabem, talvez até os meninos de camiseta, sei lá, são coisas prudência. Agora eu vou falar uma opinião pessoal minha. Essas coisas elas não estão na Escritura, minha e da minha esposa. É aquilo que tu falou, Ruth. Um biquíni ele é praticamente um sutiã e uma calcinha. Não tampa nada. Não tampa nada, né? Só o tecido. Agora, nós assim, você não pode usar, eu acho que não faz parte, não é nossa parte falar isso. Acho que cada um precisa sentir do Espírito Santo. Suquini, como é que é aqueles antigos? Veio shortinho. Irmãos, assim, ó, vamos dizer, cada um precisa avaliar. Só que assim, o que não pode, irmão, usar fio dental, né, irmãos? Não, eu vou falar porque isso não, porque assim, não dá, né? É sério o negócio. Então, assim, fio dental, biquíni, aqueles biquíni, pega uma coisa decente, pega uma coisa lá que você não precisa ficar toda hora se tampando, pega uma coisa decente para você se sentir bem, se o Espírito Santo te deixar confortável com aquilo ali. Isso aí daí. Tá bom, gente? Tá respondido. Me salameei aqui, mas tá respondido. Porque eu não acho que... Pronto, lá vem minha esposa, agora tem. Tudo que eu não falei, ela vai falar agora. A questão do biquíni ou não biquíni, que nem a Naná falou, tem biquínis que são decentes, mas tem suquínis que são super sensuais também. Vai depender do corpo, vai depender da pessoa, vai depender da maneira como ela se porta e como ela desfila na praia. Eu penso, eu não sou assim, contra o biquíni eu não sou. Tu vai num clube, tu não tem como entrar de roupa dentro de uma piscina. Vai no Parque da Guarda, eles não deixam tu entrar de bermuda na piscina. Então, existem regras para os lugares onde a gente quer frequentar. E a decisão é nossa se a gente vai querer frequentar esses lugares ou não. Vai depender do que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração também. Mas eu penso que se você vai para a praia, mantenha a decência também. Não quer dizer que você tenha que ficar desfilando de biquíni na praia, por mais decente que ele seja também. Eu creio que se você vai, por exemplo, vai entre irmãos, né? Ou pessoas mais próximas, amigos mesmo. Você não precisa ficar o tempo inteiro lá de biquíni na frente dos outros. Se cobre, bota uma roupa, bota uma veste em cima do biquíni, uma saidinha de praia muito bonitinha, tem até para combinar com o biquíni. Então a gente pode se portar com decência em todos os lugares que a gente vai. Isso vai depender do nosso coração. Seja de biquíni, seja de short, seja de bermuda, seja de saia comprida. Todos os lugares e todas as roupas que a gente usar, a gente pode usar de motivo de sensualidade. Não tem assim, nenhuma roupa que não dá para ser usada de maneira sensual. Então não adianta dizer, eu preciso ter uma saia até o joelho. Mas uma saia super colada, você bota
né, uma parte íntima lá que vai te provocar também, o que adianta? Tá na regra, né? Mas está pecando igual. E está desfilando igual de uma maneira indecente. Outra questão que foi falada, a questão de o ambiente onde a gente quer frequentar. Eu, particularmente, a gente tomou uma decisão lá em casa que a gente tenta evitar ao máximo piscinas públicas, praias. É uma decisão nossa. Ninguém aqui é obrigado a tomar uma decisão, não vou mais para a praia. Mas a gente tem tomado uma decisão onde a gente vai fora de temporada, ou a gente vai numa piscina, às vezes, de alguém que é conhecido, que é parente, ou quando não tem assim, mundo de gente junto. Aí você vai no Aqualocos lá, a gente não dá para olhar para os lados. Decisão nossa. Vai da sua decisão e da maneira como você quer viver. Mas isso não é regra para ninguém. Se você quer ir para o Aqualocos, quer, né, passar numa piscina onde tem 200, 300 pessoas, esteja sujeito, esposas, que o seu esposo vai pecar. Não tem como ele não pecar, porque só se ele ficar olhando para o céu ou para o chão, ele não vai ver. Não tem como não ver. Então, é uma decisão nossa do que a gente vai realmente querer viver ou não. A gente vai pagar o preço do que a gente decidir. Uma coisa que eu esqueci, mas já aconteceu muitas vezes, assim, e eu sempre costumo ficar de olho. Não é cuidar, às vezes, pelas mães, mas eu me preocupo muito. E eu sempre digo para todo mundo, se preocupem por mim também. Porque, às vezes, a gente, como mãe, às vezes descuida um pouquinho da roupa dos nossos filhos e das nossas filhas. Já acontece, às vezes, a nossa filha está passando da idadezinha de criancinha para mocinha. Aí você não se preocupa se a leg dela não está muito indecente ou se ela não está usando uma roupa que ela, passando da criança para a adolescência, não sabe se portar. Aconteceu, às vezes, em aniversários que a gente vai, que a criança está lá brincando de ping-pong, ou brincando de qualquer coisa, ela vai se abaixando e a calcinha vai aparecendo. E a mãe não percebeu, porque para a mãe, ela é uma criança. Mas para o homem que está olhando, ela já não é mais uma criança. E não somente nessa fase de transição, mas até uma criança é criança. A gente não precisa dar motivo para ninguém que tenha problemas nessa área ou que não tenha ficar tendo problemas nessa área. De ver uma mocinha, uma menininha pequenininha, tamanho da Isabelle, com uma sainha, e daqui a pouco está aparecendo a calcinha da Isabelle. Não precisa disso. Nós, como mães, e até digo nós, como irmãos, a gente precisa ajudar a preservar também as nossas crianças. Porque acontece que a menina senta de perna aberta, às vezes está de saia, não está acostumada. E essas coisas é a gente que vai cuidar. Às vezes a menina está se tornando mocinha, começa a usar o sutiã, ela não sabe se portar. Gente, vamos cuidar, principalmente as que já são mães, ajudar uma mãe, outra mãe, ajuda a própria menina a conseguir cuidar, né? Porque isso acontece muito. Mas também são cuidados que a gente pode ter como corpo de Cristo um com os outros. E não ficar aproveitando o descuido da criança, né? Vai lá e tenta dar um toquezinho para a mãe ou para alguém que tenha contato com a mãe, então. Amém. Gente, nós vamos continuar semana que vem. Nós vamos falar sobre denúncia de pecados alheios e o cristão e o mundo. Festas de aniversário, casamentos, músicas do mundo e bebidas alcoólicas, tá? Eu queria pedir assim que o marido ele pode ser um termômetro muito bom para sua esposa. Uma coisa que eu esqueci de falar também das roupas das irmãs. Esses tempos eu falei, acho que num culto, que seio é seio. Tudo que aparece que é um volume maior do que o tórax é seio. Então às vezes as irmãs cobrem até aqui, mas fica o... Como é que se chama ali? Tem um nome para isso, o caminho. O racho, né? E fica aparecendo ali, fica aparecendo aquele caminho das Índias, né? O caminho dos montes. E daí os irmãos, o salmo preferido é: meus olhos elevo para os montes, de onde me virá o socorro. E daí eles ficam olhando para os montes das irmãs. Então assim, sem desrespeitar, mas tentando trazer algo que é real, irmãs. Peito, é tudo, cubra tudo, o máximo possível. Se a sua blusa é muito larga, usa uma camisa, outra camisa por baixo, um top, sei lá como é que é o nome dessas roupas de mulher aí, tem tanta coisa.
Camisa abotoada até mais em cima, para que haja decência, irmãos, para que você não peque, para que outros não pequem, e para que você seja decente realmente na roupa que você veste. E também, essa questão das mães, isso é muito nítido nas festas de aniversário, de casamento. Por favor, irmãs, olhem suas filhas, olhem a roupa que ela vem no culto e perceba ela como uma mulher, não como uma criança ou uma adolescente. Perceba ela, se ela está chamando a atenção ou não. Mulheres que amamentam, a Carol lembrou aqui, graças a Deus, isso tem, na maioria as irmãs têm se retirado. Se retira, irmã. Vai ter que botar o seio para fora, para dar para a criança, até tampar, botar o paninho. Pode ter alguém ali que está... Cuidado com... mas qual é o homem que vai querer olhar? Todos eles. Desculpa a sinceridade e a realidade. Ninguém está olhando... e daí tira foto, né, com metade do peito de fora. Irmãos, cuidem de vocês, por favor. Daí vai mostrar o álbum, né, pra gente, das fotos e tá lá. Cuidado. Amém? Foto de lingerie. Tem fotos, irmãs, que não precise para o WhatsApp. Tem foto que não precise para o álbum que você mostra para todo mundo. Mostra só para o teu marido, se você está um barrigão, a coisa mais linda, a criança está lá dentro, uau, é lindo. Mas se você está de lingerie, é só para ti, para o teu marido, não mostra para ninguém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Tudo isso que nós falamos tem a ver com o nosso coração, amém? Não tem a ver com regras. O pastor trouxe regras. Não, nenhuma regra. São princípios e são entendimentos que nós temos já diante da parte de Deus, que vai nos preservar, vai preservar nossa aliança, nossa santidade diante do Senhor. Estão me falando aqui, essa área os homens não entendem, né? As irmãs estão dizendo aqui que os homens também precisam evitar calças muito coladas. Que o quê? Com as cuecas aparecendo. É verdade, irmãos, é verdade. É verdade que a gente tem nojo um do outro, mas as mulheres gostam disso, por isso que elas casaram com nós, né? Casaram com a gente porque elas gostam do nosso corpito, a gente chama atenção, então cuidado, né? Não, a gente brinca, mas é ou não é, irmãos? Então assim, quer andar de skate, anda, mas cobre tuas cuecas, tá? Olha pro irmão que está do seu lado e diga, cubra suas cuecas. Ai. Vamos orar, queridos? Jamais ficar sem camisa, né? Em ambiente de célula, essas coisas assim, é óbvio, né? Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos entendimento de tudo isso que falamos hoje. Pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a nossa vida. Pedimos, Pai, que as irmãs elas tenham zelo para que não façam os irmãos pecarem. Pai, que a gente consiga, Senhor, manter a santidade sem ter que colocar um monte de regras, mas isso brote do nosso coração através do teu Espírito Santo. Que haja ordem e que haja decência. Que haja constrangimento, Senhor, quando nas irmãs os homens ficarem olhando para elas se sintam constrangidas. Traz temor sobre o coração delas, Pai, quando elas colocarem uma roupa e perceberem que aquilo está muito sensual ou chamativo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.